Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, amigáveis internacionais de seleções, temos Equador contra Honduras, 2 horas, onde encontramos então o El Salvador, que vem de 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 2 golos e sofreu 7. Vai enfrentar Honduras, que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes e não empatou nenhum e perdeu 3, marcou apenas 1 golo e sofreu 13. Já em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o El Salvador, 1 empate e 2 vitórias para Honduras. Vamos em dados complementares, onde encontramos o El Salvador, que não venceu 21 dos últimos 21 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8, ao passo que a Honduras teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, e Honduras perdeu 3 dos últimos 4 também. Confrontos diretos, Honduras ganhou, empatou 7 dos últimos 9 e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, temos aqui um El Salvador que não venceu 21 dos últimos 21 e uma Honduras que também não venceu 3 dos últimos 4. E El Salvador nos últimos 8 jogos 7 teve menos de 2 gols e meio, e Honduras nos últimos 4 3 teve menos de 2.5, e em confrontos diretos em 5 jogos entre ambas as equipes, 4 deles tiveram menos de 4.5. Então, para essa partida a gente vai ficar com menos de 4.75, ou no código europeu menos de 4.5, e seguir então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas ainda temos Nicarágua contra Cuba. A Nicarágua, que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 10 golos e sofreu apenas 10, vai enfrentar a Cuba, que vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 1 golo apenas e sofreu 12. E em confrontos diretos teve 1 vitória para Nicarágua, 2 empates e 2 vitórias para Cuba. Dados complementares, temos aqui um Nicarágua que também ganhou e empatou 6 dos últimos 7 jogos, e um Cuba que não venceu 9 dos últimos 10 jogos. Em confrontos diretos, Cuba ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 2 dos últimos 5 jogos. E para essa partida também vamos arrumar esse jogo com menos de 4.5 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas e 30 temos Municipal da Libéria contra Alajuelense. Estamos a falar da 14ª rodada do campeonato costarriquenho, onde encontramos um Municipal da Libéria que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 8 golos e sofreu 7. Vai enfrentar Alajuelense, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 7 e sofreu 6. Em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para o Municipal da Libéria, 3 empates e 2 vitórias para Alajuelense. Vamos em dados complementares então, onde encontramos aqui um Municipal da Libéria que sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos, perdeu o primeiro, teve um 4 dos últimos 5, venceu 3 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 também. Já o LDA não venceu 4 dos últimos 5 e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E em confrontos diretos, a LDA ganhou e empatou 9 dos últimos 9, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. Então, temos aqui uma equipe, a equipe da casa, que nos últimos 4 jogos teve mais de 2.5, podemos confirmar aqui. A equipe da casa teve mais de 2 gols e meio em todos os últimos 5 jogos, e a equipe visitante apenas um jogo não teve mais de 2 gols e meio. Então, para essa partida a gente vai arrumar esse jogo com mais de 1,75 no código asiático. Para você que ainda aposta no código europeu, fica ali com mais de 1.5. Arrumamos esses jogos e seguimos para as análises dos palpites do jogo seguinte.
3h45 temos a Argentina contra a Costa Rica. Uma Argentina que vem de 4 vitórias, 0 empate e uma derrota, marcou 7 golos e sofreu apenas 2. Vai enfrentar Costa Rica, que justamente estamos a vir do campeonato costarriquenho. O Municipal da Libéria e o Alajuelense são equipes do campeonato costarriquenho. Mas agora vamos falar da seleção costarriquenha. Vamos ver do que são feitos, do que são feitos aqueles produtos feitos no campeonato costarriquenho. Acredito que tem também jogadores que atuam nos campeonatos europeus, onde encontramos um Costa Rica que vem de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, marcou 7 e sofreu 12 em confrontos diretos. Marcou 7, sofreu 12 confrontos diretos, teve 2 vitórias para a Argentina, 1 empate e 0 vitórias para a Costa Rica. Já em confrontos diretos, é o que a gente viu. Vamos então aos complementares, onde encontramos uma Argentina que venceu 11 dos últimos 12 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. A Argentina marcou primeiro em 25 dos últimos 26 jogos. Já a Costa Rica teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 e sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Em confronto direto, a Argentina ganhou, empatou 3 dos últimos 3 jogos. Então, para essa partida, não vamos aqui alongar muito, vamos ficar com uma combinação lá no final, mas por agora vamos ficar com a Argentina ganha ou empata e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas, temos Dewa United contra Persila Tangerang. Isso a contar pela 30ª rodada do campeonato indonésio. É o 7º contra o 16º colocado da tabela classificativa, onde encontramos então Dewa, que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 12 golos e sofreu 8. Vai enfrentar a Persita, que vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, marcou 10 golos e sofreu 11 em confrontos diretos. Dewa United ganhou 1 jogo, 0 empates e teve 2 vitórias para o Persita. Dados complementares, encontramos aqui um Dewa United que teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos, teve ambas marcas em 14 dos últimos 16. Dewa United venceu 3 dos últimos 4, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4 e Dewa United venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Persita teve ambas marcas em 5 dos últimos 6 jogos. Persita não venceu 6 dos últimos 7 e teve mais de 2 gols em 6 dos últimos 8. E Persita marcou o primeiro em 3 dos últimos 3 jogos. Então, para essa partida, vemos aqui 2 equipes que são altamente goleadoras. Uma marcou 12 golos e sofreu 8 nos últimos 5 jogos e a outra marcou 10 e sofreu 11 nos últimos 5 jogos. Então, jogando em casa, o Dewa teve mais de 1 gol e meio em todos os jogos e o Persita teve mais de 1 gol e meio em todos os jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar também com mais de 1,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Não, perdão, vamos em tela cheia porque esse é o último jogo. Vamos então procurar dar visibilidade àquilo que foi o resultado, àquilo que é o resultado desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 27 de março de 2024. Até lá, desejo boa sorte a todos e que Deus esteja conosco. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E para o nosso dia 27, temos então a 3h45, Argentina contra Costa Rica. A gente fica com a Argentina, ganha ou empata. E 22 horas temos Atlético Bucaramanga contra Águias Douradas. Ficamos com Atlético, ganha ou empata. Isso nos dá 1,56 para a gente dobrar o nosso investimento ou perto disso. Então, dito assim, vamos então em tela cheia para finalizar o vídeo. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas
Não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.